Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí. Vocês estão prontos para mais um devocional? O devocional de hoje é o devocional de número 27. E nesse devocional a gente vai aprender um pouquinho como a gente pode confessar os nossos pecados a Deus. Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui uma historinha um pouquinho diferente para vocês, para a gente aprender um pouquinho mais sobre como a gente pode confessar os nossos pecados a Deus, né? Pegue a sua Bíblia aí e leia comigo lá no capítulo de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Lá diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a gente é pecador. E porque a gente é pecador, a gente carece do perdão de Deus, né? Como que a gente pode confessar esse pecado? A gente vai confessar o nosso pecado através da oração. A gente pode confessar a Deus o nosso pecado, porque Jesus, quando veio e morreu por nós, ele fez a ponte que nos liga ao Senhor. Então, a gente peca todos os dias, gente. A gente peca às vezes sem saber, a gente peca quando a gente menos espera. Só que a gente também tem um artifício maravilhoso que é a oração, né? A gente tem Deus que pode nos purificar de todo o nosso pecado, assim como disse aqui nesse versículo em 1 João. E aí eu queria ler com vocês uma história bem legal. Eu tô com duas Bíblias aqui hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a minha Bíblia mesmo, a minha. E eu tô com essa Bíblia aqui, que era do meu irmão de quando ele era pequeno. A Bíblia do Pequeno Leitor. E essa Bíblia aqui, ela é muito legal, porque ela conta histórias de jeitos diferentes. Ela nos faz várias perguntas e ainda nos ensina algumas práticas que a gente pode fazer no dia a dia. Então vamos lá, eu vou contar para vocês uma história de um povo. Vocês lembram que Deus tirou o povo da escravidão do Egito? Só que o povo devia passar 40 dias apenas caminhando pelo deserto para chegar na terra prometida. Mas esse povo pecava, esse povo reclamava e eles ficaram 40 anos no deserto, andando e andando e andando para chegar num lugar que Deus queria que fosse bem mais rápido. Mas, pois bem, esse povo andava, e aí nós vamos ler uma história aqui nessa Bíblia, mas que para contextualizar vocês melhor, tá lá em Números 21, no versículo 4. Isso que tá dizendo aqui, tá dizendo a respeito do povo de Israel juntamente com Moisés a caminho da terra prometida. Lá diz assim: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Gente, vocês acreditam que essa comida de que eles estão falando aqui tão mal era tudo aquilo que Deus estava provendo para eles? Pois bem, então vamos começar essa história aqui para ficar um pouquinho mais clara para vocês. Aqui conta da tristeza do povo, a serpente de bronze. Que serpente é essa? Nós vamos chegar lá. Então vocês estão vendo que o povo aqui, ó, esse aqui é Moisés. E o povo tá aqui reclamando com Moisés, falando justamente o que eles falaram nesse versículo que a gente leu. Reclamando de eles estarem no deserto, reclamando da comida, reclamando de tudo, ao invés de agradecer. Então vamos lá, o que tá falando nessa história? Então o povo diz assim: por que você nos conduziu até esse lugar? Algumas pessoas começaram a perguntar a Moisés. Nós não gostamos desta comida. Outros diziam: Deus esqueceu de nós. Moisés ficou triste, olha, ele triste aqui, ouvindo tudo isso. O povo de Deus agora não era mais escravo dos egípcios, o que era para ser uma alegria muito grande, né? Deus havia ajudado Moisés conduzindo o povo até aqui. Deus também lhes dera comida boa. Deus entregava maná para eles, pessoal. Todos os dias Deus não deixava eles passarem fome. Mas mesmo assim, eles reclamavam. O povo, entretanto, queria outro lugar, outro tipo de comida e um lugar melhor para viver.
Deus então enviou serpentes que mordiam o povo. Olha aqui as serpentes. Olha o tanto de serpente aqui. E o povo super assustado. Porque eles nunca tinham, né? Nossa, um monte de serpente assim no meio do nada. Misericórdia. Quem tem medo de cobra aí? Eu tenho. Corram, gritavam. Mas o povo não conseguia fugir das serpentes, porque eram muitas, olha o tanto que tem aqui. Mas o povo não conseguiu fugir das serpentes, vieram a Moisés suplicando: Moisés, ajude-nos! Antes, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam brigando com Moisés, estavam, nervosos com Deus e com Moisés, e aqui eles já estavam pedindo ajuda para Moisés, porque eles estavam o quê? Desesperados. Então, vieram suplicando a Moisés: Moisés, ajude-nos! Moisés falou com Deus a respeito desse problema. Deus, tá com cobra aqui, tá com serpente aqui. Isso é o que eu tô falando, tá? E aí Deus disse o seguinte: faça uma grande serpente de bronze. Olha essa serpente aqui. Deus mandou Moisés fazer uma grande serpente de bronze. Coloque-o numa estaca, que é um pedaço de madeira, essa daqui, num lugar bem alto, para que todos possam vê-la. E Moisés, como obediente servo de Deus, fez o que Deus lhe pediu. As pessoas que olhavam para a serpente não morriam. Olha só que interessante. Então, no meio daquele tanto de serpente no chão, tinha uma serpente de bronze num lugar bem alto. E todo mundo que estava no meio daquelas serpentes e olhava para a serpente de bronze não morriam. Interessante. Quando olhavam para a serpente, reconheciam que haviam errado. Deus perdoou o povo e ajudou a ficar livre das serpentes. Gente, olha que interessante que essa lição pode nos revelar. Ali, aquele objeto, que Deus tinha mandado Moisés fazer, que era a serpente, fazia com que eles reconhecessem o próprio pecado que eles tinham. Fazia eles reconhecerem que eles haviam errado, que eles estavam reclamando, que eles estavam murmurando. E assim como nesse episódio, dessa história que aconteceu, essa serpente servia como alerta, e como reconhecimento do próprio pecado, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos convence do nosso pecado, nos convence do nosso erro. Então, toda vez que a gente pecar, toda vez que a gente errar, a gente tem o Espírito Santo que nos conduz a ver: olha, Débora, tô falando pra mim, isso que você fez foi errado, vai lá e peça perdão, vai lá e confesse a Deus, confesse a um outro irmão também. Então, o Espírito Santo é poderoso e maravilhoso nesse sentido, porque ele nos permite reconhecer o nosso pecado. Vocês lembram aquela dinâmica que a tia Carla fez com a gente no encontro? Quem participou deve lembrar que a gente enchia o balão de orações, o Espírito intercedia por nós no nome de Jesus, levando as nossas orações a Deus. Aqui é a mesma coisa. O Espírito Santo nos faz reconhecer quando nós estamos errados. Porque, gente, nós mesmos não temos essa capacidade. Nós somos pecadores por natureza. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que através do reconhecimento do nosso pecado, que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nós podemos pedir perdão no nome de Jesus para que Deus Todo-Poderoso possa nos perdoar. Então, como eu confesso meus pecados a Deus? Orando, pedindo perdão a Deus por esses pecados. Falando com Deus abertamente: Senhor, eu desobedeci meu pai, Senhor, eu menti, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Qualquer que seja a circunstância, nós temos total capacidade de pedir perdão a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz ser sensível àquilo que nós fazemos de errado. Então, nessa história, o povo havia pecado, o povo só reclamava, o povo era ingrato com as coisas que Deus fazia por eles. E aí, Moisés fez aquela serpente de bronze e que todos que olhavam para aquela serpente entendiam: ai meu Deus, só tô reclamando, ai meu Deus, eu tô pecando. E iam lá e pediam perdão e Deus, bondoso como Ele é, os perdoava. E aí, nessa historinha, essa Bíblia traz uma atividade prática para a gente fazer
para a gente lembrar de como a gente pode confessar os nossos pecados a Deus. Então eu já fiz a minha aqui e vou mostrar para vocês fazerem em casa também. Escreva as palavras mal, arrependimento e oração em um papel. Dessa forma aqui, ó. Eu escrevi bem grande. Mal, arrependimento. Aí é oração. Eu escrevi orem, mas tanto faz. Gente, desculpa. Então escrevem essas 3 palavras. Mal, arrependimento e oração num papel. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar esse papel num lugar que você possa ver todos os dias. Quando você fizer alguma coisa errada, quando você fizer aquilo que é mal, aquilo que não é bom, você vai olhar essas anotações. Você está arrependido? Então, diante de algo ruim, de algo mal que você fez, você está arrependido? O Espírito Santo provocou o arrependimento no seu coração? Se sim, o que você deve fazer? Orar. Então, sempre que você reconhecer através do Espírito Santo de Deus que você fez algo errado e você sentiu arrependimento no seu coração, você vai orar e confessar diante de Deus os seus pecados. Ah, Débora, então eu posso só ficar sempre pecando e pedindo perdão o tempo todo pecando e pedindo perdão? Não, nós temos que buscar a santidade. Sabe quando aquela história que na palavra fala daquela mulher que foi pega em adultério e aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher e Jesus foi lá e resgatou ela lá e perguntou: quem não tem pecado aqui que atire a primeira pedra? Pois é, ela pecou, mas vocês lembram o que Jesus falou com ela? Vá e não pequeis mais. Então, gente, é óbvio que é inevitável nós pecarmos porque nós somos seres humanos e a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós não podemos estar sempre no mesmo erro, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão em cima do mesmo erro. Uma vez que a gente se arrepende, a gente busca não fazer este pecado mais. E aí, a gente vai procurando ter uma vida de santidade diante do Senhor. Eu espero que essa lição não tenha ficado muito confusa para vocês. Eu fiquei tão animada com essa historinha quando eu encontrei que eu falei, gente, eu preciso levar para as crianças essa história. Então, não se esqueça, faça essa atividade, mande foto no grupo depois para a gente poder ver. E lembre-se, sempre que você fizer algo ruim, sempre que você pecar, lembre, você pode se arrepender e Deus vai com certeza te perdoar por todos os seus pecados através da sua confissão, através da confissão na oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados e você ore comigo, pedindo a Deus perdão pelos seus. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa lição. Obrigada porque o seu Espírito nos faz reconhecer quando nós erramos, Pai. E olha, são muitas vezes. Mas eu te agradeço porque o Senhor nos permite reconhecer o nosso pecado para que a gente possa mudar e para que a gente possa viver os sonhos do Senhor na nossa vida. Eu tenho experimentado isso e eu posso falar com certeza publicamente aqui para todas as crianças e todos que estão assistindo. É muito bom ser repreendido pelo Senhor nos nossos pecados, porque o Senhor, além de nos perdoar, que é o maior presente de todos, nos permite sonhar, nos permite viver coisas maravilhosas que talvez não, com certeza, não viveríamos se estivéssemos em pecado. Mas então, Senhor, eu te agradeço por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço que o Espírito Santo possa todos os dias me mostrar o que eu tenho feito de errado, me mostrar onde eu estou pecando, me mostrar aquilo que eu preciso melhorar, para que eu busque a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Te peço que o Senhor abençoe a todos que estão fazendo essa oração também, e eu te agradeço e declaro que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu mestre e o meu salvador. E eu te agradeço pela redenção que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Ore, confesse, Jesus perdoa.